Malaquias, um livro antes de Mateus, último livro ali do Antigo Testamento. E nós vamos caminhar nesse livro de tá certo. É isso. Livro de Malaquias. Muito bem, queridos. Eu estava com a pretensão de terminar o livro de Malaquias hoje, como eu disse aos irmãos na semana passada, né? Mas pode ser que isso não aconteça. Mas não tem problema não. A gente vai ter uma eternidade para aprender com o Senhor Jesus, né? Então, enquanto nós não chegamos lá, talvez não vamos terminar o livro de Malaquias hoje, mas nós vamos terminar no tempo do Senhor. Mas eu vou passar já alguns textos, por exemplo, agora capítulo 2, nós já vamos já para o versículo 11, tá bom? Versículo 10, na verdade, ali foi onde a gente parou na semana passada. Mas só reprisando aqui, uma pergunta, né? Quantas vezes era para ler o livro de Malaquias? Se você falou uma, eu te peguei, né? Você só leu uma vez, né? Quantas vezes? 3 vezes. Então é o seguinte, quem não leu 3 vezes, depois eu pegar na caderneta, vou marcar ponto negativo, né? Não, ponto negativo não. Preciso do ponto negativo, mas foi um ponto negativo se você não leu. Pode ter certeza, né? Se você leu, vai ser uma bênção nós repassarmos aqui o livro de Malaquias. Queridos, vamos lá. Capítulo 1, então, do livro de Malaquias, nós temos a sentença pronunciada, a dúvida do amor de Deus, o confronto com relação às ofertas, confronto aos sacerdotes, o sacrifício imperfeito, a oferta desleal, o desprazer do Senhor dos Exércitos, a grandeza de Deus, o descaso com a mesa do Senhor, o desprezo do Senhor, a infidelidade para com o Senhor. É isso mesmo? Sim ou não? Era isso que estava acontecendo no capítulo 1? Era isso mesmo, queridos. Mas eu queria que todos nós lêssemos juntos. Capítulo 3, versículo 6. Vamos ler todos juntos? Capítulo 3 de Malaquias, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de podermos falar da Tua palavra, Senhor Deus. Podemos meditar na Tua palavra, abençoa-nos na nossa escola bíblica dominical, assim como no ministério infantil, Senhor Deus, com as crianças, que o nome do Senhor seja exaltado, que Jesus seja pregado, Senhor Deus, e que em nossa vida os princípios que aprendemos sejam vividos para honrar e louvar o Senhor. Mais uma vez te agradecemos por essa manhã e te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu falei para você que nós tínhamos feito um breve panorama, e essa é a marca das bases da fé, né? Nós estamos nesse panorama do que está acontecendo. Mas eu queria que você pensasse comigo uma coisa, né? Livro de Malaquias. Muito bem, o livro de Malaquias. Qual a sua impressão no livro de Malaquias? E é impressão mesmo. O que fala o livro de Malaquias? Você leu 3 vezes, lembrando disso. Então ficou mais fácil de você saber o que fala o livro de Malaquias, não é isso? O livro de Malaquias é um livro mostra a negligência, do povo. Muito bem. O que mais? Oi? A infidelidade. O que mais?
Fala do amor de Deus. Fala do amor de Deus. O que mais? A infidelidade dos sacerdotes. Eu estou achando que você não leu, hein? Sacerdotes. Tem palavra de esperança. O que mais? Desprezo. Ao culto e às ofertas. O que mais? Chama ao chamado, né? Chamado. Vamos lá. Chamado. Arrependimento. Tem mais? Ofertas. Ofertas impuras, no caso? É que estaria aqui, né? Desprezo ao culto e às ofertas, né? Mas eu vou colocar entre parênteses aqui ofertas impuras, né? Muito bem, mano. É isso aí. O que mais? Aliança de Deus com o povo, né? Isso. Muito bem. O que mais? Honrar a Deus. Mais? Violação, vou colocar desprezo. Tá, e violação. É isso que você quis dizer, as ofertas? Não, então não. Então, violação das leis. Das leis. Profecia messiânica. A ideia do anjo, né? Messiânica. Messiânica. O que mais? Casamento e divórcio. O que mais? O que mais? Quantos capítulos mesmo são o livro de... É o livro de Malaquias? 4. Muito bem. Tem mais coisa ainda? Ou aqui já contemplou tudo? Tá certo até aí? Tudo bem? Até aqui? Mais? Dos profetas que Deus enviou. Qual momento isso, Lia? O que você quer dizer com os profetas que Deus enviou? No final, para obedecer estatutos e as leis, é isso? Ah, tá. Pela sentença, né? Isso. Como é que foi sua primeira frase? Esqueci. Fala sobre... Isso. Entendi. Profetas enviados. No caso, inicia falando a sentença. Aqui. Queridos, quando você vai para o livro de Malaquias, essas informações, né? Nós não estamos, nós estamos fazendo agora, nós estamos utilizando um método de estudo bíblico, né? Quando você lê, você vai com esse pensamento para o texto.
Você vai olhar, você não está fazendo interpretação. Apesar de alguns textos, quando você fala mostrar negligência, você já tá interpretando, né? Porque a ação deles foi negligente. Mas quando você faz isso, você começa a pensar no livro como um todo. Por isso que eu falei para você, você leu pelo menos 3 vezes, essas coisas já não ficam mais assim, distantes de você. Você fala assim, peraí, fala sobre casamento mesmo. Que momento fala sobre casamento e divórcio? O que Deus fala, na verdade? Não precisa ler o versículo, mas o que Deus fala sobre casamento e divórcio? Então, aqui, ó, já abre aqui o casamento e divórcio. Deus odeia o casamento? Não, Deus odeia o divórcio. Então, você já vai abrir uma chavinha aqui. Então, Deus... Oh, então, aqui, Deus odeia. Né? Deus odeia o divórcio. Por exemplo, na profecia messiânica que foi falado aqui. O que é falado da profecia messiânica? Como aparece lá Jesus Cristo? Opa, o dia do Senhor. Jóia. Como o Senhor aparece lá na profecia messiânica? Vinda de Elias. Isso. Mas o Senhor Jesus aparece numa profecia lá. Não com o nome de Jesus. Como aparece? Hã? Não como Emanuel. Capítulo 3 envia o mensageiro. Quem é o mensageiro? O João Batista. E quem vai entrar no templo? Não, aparece lá no capítulo 3 mesmo. O anjo da aliança. Quem é o anjo da aliança? Quem é o ministro da nova aliança? Nós falamos isso na ceia, a cada ajuntamento da ceia, né? Então, nós temos lá o anjo da aliança. Vamos lá. Honrar a Deus. Qual momento que faltou ali honrar a Deus? As ofertas. Como é que estavam as ofertas? Hã? Como estavam as ofertas? Impuras. Ofertas impuras. Opa, já puxou mais um outro aqui. Temos apatia na adoração. Isso era falta de honra a Deus. Entende, queridos? Por isso que eu falo para você. Nós temos uma vida para estudar a Bíblia, né? O Salmo fala 70, 80 anos. Chegar até o final da vida, estava até uma conversa lá na mesa, né? Aniversário da Fernanda sobre isso, né? A gente está falando sobre teólogo. O teólogo, na verdade, sim, ele se faz o seminário, ele se forma teólogo, mas ele não, como é que fala? Ele não termina o estudo, né? Ele não se forma no sentido de estar completamente formado no conhecimento de Deus. Não tem como, né? Então nós temos uma vida para estudar a palavra do Senhor. Cada ramificação dessa, por que eu trouxe assim de maneira panorâmica, né? Cada ramificação dessa vai fazer a gente se prender um pouco mais no livro de Malaquias. Por isso que o estudo precisa ser aprofundado. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Nós pegamos um tema, honra a Deus, nós dividimos em duas. Tinha as ofertas impuras e a apatia na adoração. Como isso estava acontecendo? E aí, quando você está estudando a Bíblia, você vai falar assim, peraí, o livro de Malaquias, ele fala sobre tudo isso. Ele fala sobre tudo isso. Talvez não vá aparecer a palavra exatamente casamento misto. Não vai aparecer casamento misto lá. Mas estava falando que eles estavam casando com mulheres estranhas, não era isso? De outra doutrina, né? Isso deu certo? Não, não deu certo. Casamento misto não dá certo. Não é o que agrada ao Senhor. É errado. Então, por exemplo, quando nós vemos a infidelidade dos sacerdotes, como era demonstrada a infidelidade dos sacerdotes? Como foi demonstrado no livro de Malaquias? Vamos lá, eles recebiam as ofertas. O que mais? Claro que recebendo essas ofertas havia desobediência. E por que aí eu queria um versículo
Por que, que a infidelidade dos sacerdotes foi marcada no livro de Malaquias? O que o Senhor diz a eles? Quem eram os sacerdotes na visão de Deus? Oi? Os levitas, sim, mas quem eles eram? Isso, mas tem um versículo que dá uma designação quem eles eram na visão de Deus. Eles eram? Começa com men, termina com sageiro. Eles eram os mensageiros. Pode ler, irmão. Isso, exatamente. Exatamente. Então, essa infidelidade é injustificada, visto que eles são mensageiros de Deus. Então, ao desobedecer a receber essas ofertas, mostra a infidelidade dos sacerdotes. Irmãos, por isso que é uma bênção você entender no contexto. Alguém lembra do contexto imediato e contexto remoto? Qual era o contexto imediato da infidelidade dos sacerdotes? Aliás, o que é contexto imediato? Exatamente. O contexto imediato é o que está perto, bem perto ali. Qual era o contexto imediato aqui da infidelidade dos sacerdotes? Exato. Exatamente. Os sacerdotes ali fazendo vista grossa diante daquelas ofertas que estavam recebendo. Contexto imediato. Contexto imediato é o que está mais distante. O que está mais distante? Exatamente. O Ricardo puxou aqui o contexto remoto lá na lei que o animal não podia ser impuro, né? Um contexto remoto, não tão remoto, para demonstrar a infidelidade dos sacerdotes. Eles voltaram do cativeiro, tiveram templo, lei e muro restaurado, né? Vi todas essas bênçãos do Senhor, por isso a pergunta, foi um outro ponto que vocês colocaram aqui do amor de Deus, né? Em quem tem nos amado, né? Então essa infidelidade deles demonstra, olha só, Deus tem cuidado de vocês, mas como sacerdotes, vocês têm sido desobedientes. Esse era o meu desejo quando você estava olhando o livro de Malaquias. Se você olhou para esse quadro e falou assim, pastor, acho que quase todo ele ficou na minha cabeça quando eu estava lendo o texto. E é assim que tem que ser. Queridos, eu não sou contra a caixinha de promessa. Não sou contra. Você tirar um versículo e aquele versículo falar ao teu coração. É a palavra de Deus. Isso é uma bênção? É sim. Mas, olhou aquele versículo, leu, né? E falou assim, nossa, esse versículo é uma bênção, né? Em que contexto esse versículo se apresenta, né? É quando você olha o texto como um todo, o livro todo, a carta toda. Por exemplo, um versículo muito usado de Filipenses, qual que é? Vocês lembram? Não, em Filipenses. É um versículo muito usado aí, um versículo solto. Ah, isso aí, Ricardo. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso comprar um carro, não? Posso, tudo posso naquele que me fortalece. Posso viajar? Posso, tudo posso naquele que me fortalece. Posso desobedecer? Posso, tudo posso naquele que me fortalece. Deus conhece o meu coração. Queridos, texto totalmente fora de contexto. O que Paulo está dizendo com tudo posso naquele que me fortalece? Qual que é o contexto imediato? Isso, as tribulações, ele estava sofrendo. Qual o contexto remoto? Aonde que ele está escrevendo? A carta de Filipenses. Ele está preso, irmãos. Então, Paulo podia escrever, Senhor, agora eu vou dar uma palavra, aqui a cadeia vai abrir, porque tudo posso naquele que me fortalece. Olha isso, queridos. Está vendo a loucura? Então, tira um versículo. Ah, agora nós temos uma nova forma de amor. Por quê? Porque Deus é amor. A Bíblia diz. Olha. Aí você pega lá e fala, nossa, a Bíblia diz, Deus é amor. E outra coisa, a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então quem é você para julgar o meu coração? Olha aí. Você olha aí e fala, nossa, que irmão, que irmã bíblica. Totalmente fora do contexto. Você vai para o texto e fala assim, peraí, tudo posso, então posso passar tribulações.
posso passar sofrimento. É assim que nós estudamos a Bíblia. Um breve conselho de quando você for ler um texto da Bíblia, um livro da Bíblia. Por isso, queridos, eu não digo que a pregação expositiva é a única pregação bíblica. Não. Tem pregação temática, por exemplo, né? Pregação tópica. Então tem vários outros tipos de pregação. Mas a pregação expositiva, o que ela nos leva a entender o texto, a carta, o livro como um todo. Aí nós vamos versículo a versículo, porque nós vamos entendendo todo o contexto daquele livro ou daquela carta. Então, por isso que é importante, quando nós olharmos um texto, cuidado, você tira aquele texto e fala, nossa, aquele texto está dizendo isso. Graças a Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você está tendo uma prática contrária à vontade do Senhor, aí você puxa aquele versículo e fala, eu posso? A Bíblia diz. Aí, pastor, você vai contra a Bíblia? A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu falo, meu irmão, você não está frequentando EBD, né? Porque nós falamos de contexto imediato e contexto remoto. Você precisa entender todo o contexto filipenses. Não é esse que a Bíblia está dizendo. Diante disso, nós vamos lá para o livro de Malaquias e agora olhar para todo o contexto daquele livro e pensarmos ali nos demais capítulos. Vimos a desonestidade do povo, né? Todo esse desprezo, todo esse prazer. Você podia ter citado esses pontos aqui, né? A gente ia colocar tudo ali, né? Mas não podia, não. Tem que fazer o que você leu ali. O capítulo 2, nós vimos que Deus tem confrontado os sacerdotes porque eles são mensageiros de Deus. E aí ele passa a falar não só dos sacerdotes, mas também do povo. Qual era a prática do povo de Israel daquela época? Alguém leia o versículo exposto, por favor. Alguém leia o versículo que está exposto aqui? Não tem, vamos dizer assim, uma hierarquia em termos de disciplina. Todos são passíveis de disciplina. O que está acontecendo aqui, queridos? O que está acontecendo? Nesse contexto dos versículos ali. Pode falar, é isso mesmo. O povo está sendo desleal com o Senhor. Não estão cumprindo a aliança do povo, né? Naquele relacionar-se com o povo de Deus. Somente isso. Versículo 10 diz assim: não temos nós o mesmo Pai? Uma pergunta do Senhor. Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Lembra-se quando era para entrar na Terra Prometida, qual que foi a orientação de Deus? Chegar lá, vão ter as mulheres dos deuses estranhos, os homens dos deuses estranhos. Não deixe que seus filhos casem com os adoradores de deuses estranhos. Não casa para evangelizar, irmãos. Não casa para evangelizar. Isso não é bíblico. O casamento misto nunca foi aceito por Deus. Foi Ele que estabeleceu. Agir dessa forma é ser desleal. É desleal com a aliança que Deus estabeleceu. E aí eles perguntam, olha só que interessante, queridos. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí, o que estava acontecendo aqui, eles estavam se separando das mulheres às quais eles tinham aliança para se casar com estranhas. Olha isso, queridos. Olha a podridão dentre aqueles que são considerados povo de Deus. Agora, queridos, o Senhor diz, Ele odeia essa quebra de aliança. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto,
cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Porque é uma prática que eles estavam tendo, é uma prática que os sacerdotes estavam aceitando, isso estava virando uma bagunça, e, queridos, isso fica só no contexto de Israel? O que hoje nós temos que lidar? Com esse tipo de infidelidade. Nós vai ter que lidar com isso. Infelizmente, tem alguns que estão aceitando até pastor divorciado. Agora, fala para mim, irmãos. E aí? Pastor, século 21. Tudo bem. É uma pergunta, tudo bem? Por que não está tudo bem? Exato, queridos. Por isso é uma quebra de aliança. Deus, sabe quando... Por que eu creio que Deus nos salva e a nossa salvação é garantida em Cristo Jesus? Porque se dependesse de nós, você de repente acordava e achava que estava salvo. Mas você passava o dia, você achava... Vou dar outra ilustração. Você acordava, achava que estava no céu. Aí você passa o dia e fala, eu pequei tanto, estou no inferno. Aí depois você vai dormir e você orou, agora eu estou no céu. Aí você acordou, você pensou uma coisa estranha. E agora estou no inferno. Céu, inferno, céu, inferno. Céu. Por que não é assim? Por causa da fidelidade dele. Aliança em Cristo Jesus, quem faz é o próprio Deus. Então, quebrar a aliança é alvo de abominação diante de Deus. É isso que nós precisamos entender, que casais que são crentes precisam ter esse princípio de vida. Esse princípio não é uma coisa da Igreja Batista, não é uma coisa do pastor Denis, não é uma coisa dos tradicionais, é uma coisa de Deus. Aí, não, mas pastor, tem ocasiões e ocasiões. Queridos, lá em Timóteo, lá, eu dei o exemplo lá da questão do pastor lá. Timóteo capítulo 3, qual é uma das qualificações do pastor? Esposo de uma só mulher. Ponto, é isso. Eles mantêm os filhos em disciplina, porque a casa dele vai refletir, né, a vida dele com Deus. Se não for assim, não tem qualificação. Mas pastor, prega que é uma bênção. E aí? Tudo bem? Ensina que é uma bênção. Tudo bem, então? Né? É uma pessoa muito conhecida. Vários PhDs. Né? É a pessoa que fala aqui e fala acolá. Conhece o grego, conhece o hebraico infinitamente. Tudo bem, então. Aí abrimos precedentes. Porque até então essa pessoa tem várias qualificações. Tudo bem? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Exatamente, irmão. Foi Deus quem estabeleceu. Aí vão chamar a gente de radical. Ah, vocês são radicais, gente. Não é bem assim. Século 21. Radical? Eu? Que Bíblia você está lendo? Será que é a nova tradução da sua linguagem? Né? Exato. Fazer uma releitura. Sabe por que a ideia da releitura, queridos? Porque não quer obedecer o que está escrito. Aí vamos fazer releitura. Vamos fazer releitura. Agora, quando você segue o princípio, você começa a olhar assim, fala a verdade. Vamos ser sinceros, todos aqui. Você começa a ler assim, você fala assim. Então, homem bíblico é esse daqui? Você começa a olhar e fala assim. É difícil ser homem bíblico. É isso aí. Aí você está sendo crente. É isso mesmo. Ser um cristão aqui é isso? É isso que a Bíblia diz? É. É isso mesmo. Ser um servo de Deus é assim? Ser uma mulher cristã é assim? Ser um jovem cristão é assim? É. Esse é o padrão. Não foi o padrão que eu estabeleci. Eu não tenho poder para estabelecer padrão, irmãos. Padrão quem dá é Deus. Agora você decide obedecer. Ou não obedecer. Agora é uma característica de crente, obedecer. Independente se isso vai agradar ou não. Independente se isso vai agradar ou não. Isso é ser crente. Como Deus chama o povo que estava agindo dessa forma? Qual que é a palavra ali? Como Deus deixa... qual que é o adjetivo ali? O que caracteriza Judá? Vou voltar aqui para facilitar a sua... Desleal. O que é uma pessoa desleal?
não segue o que é para ser feito, exatamente, quebra acordo, é uma pessoa que não é confiável. Deus fala isso de Judá, irmãos. Está vendo, queridos? Porque a cada domingo nós nos ajuntamos para confessar os nossos pecados, que nós queremos ser leais a Deus. Amém? É assim, queridos. Pastor, mas pequei, confessa e deixa. Provérbios 28, 13. Não é isso? O que Provérbios 28, 13 diz? Né? Nós devemos confessar as nossas transgressões e deixar, porque nós alcançaremos misericórdia. É isso que o versículo diz. Mas, queridos, não termina aí. Versículo 17. Enfadais o Senhor. Alguém tem outra tradução? Oh, já parou para pensar, irmãos? Já parou para pensar? Já teve aquela pessoa que você fala assim, ô pessoa cansativa. Tomara que não seja o pastor, hein? Estou brincando com você. Mas sabe aquela pessoa que fala, nossa, mas esse fulano é cansativo. Nossa, essa fulana é cansativa. A pessoa cansa, não cansa? Fala assim, nossa, essa pessoa cansa. Deus estava cansado daquelas palavras do povo. Deus estava cansado. Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis. E o que o enfadamos? Em que nós cansamos o Senhor? Vocês pensam dessa forma, olha o que Deus está dizendo. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Irmãos, vamos parafrasear. O que é parafrasear? Colocar para os nossos dias. O que eles estão dizendo aqui? Oi? O errado se tornou certo. E com relação a Deus? O que eles estão dizendo? Hã? Deus não vai julgar. Deus é injusto. Olha isso, irmãos. Quer demonstração de maior infidelidade para com o Senhor? Olha lá. Tá vendo? O que faz o mal, ele passa por bom aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor, irmãos. Eles estão falando do caráter de Deus. Eles estão falando da pessoa de Deus. Por isso que Deus está cansado daquele pensamento. Eles estão falando assim, aí, quem está fazendo aí, quem está casando, quem está separando, quem está divorciando, para Deus está tudo certo. Deus faz vista grossa. Cadê o Deus do juízo? Olha isso, irmãos. De quem está sendo, não só essa percepção, esse conhecimento. Esse conhecimento está vindo do próprio Deus. Vocês que dizem isso. O que demonstra, queridos, o capítulo 2? O capítulo 2 demonstra a infidelidade. O mandamento aos sacerdotes demonstra o coração infiel, a reprovação do Senhor, a aliança do Senhor, o dever de instruir, que não estava acontecendo, a violação da aliança, casamentos mistos, infidelidade conjugal, deslealdade à lei de Deus. Deus estabeleceu algo. Então, quando não se obedece, é injusto. Agora, Deus está sendo injusto? A pergunta é, Deus está sendo injusto? Capítulo 2 demonstra a infidelidade. Mas, irmãos, você olha para esse quadro, você fala, pastor, não há salvação. Não há salvação para o povo, porque o livro de Malaquias está mostrando quem é o povo, e não há salvação para mim, porque Deus conhece meu coração. Aí que você se engana. Aí que você passa a entender o amor de Deus. Irmãos, eu já falei aqui repetidas vezes. Eu quero repetir mais vezes, né? Paulo diz aos irmãos de Filipos, né? Não me cansa de falar as mesmas coisas, né? E ele não se cansava de falar isso. Você precisa refletir sobre a salvação que Deus operou no teu coração. Não foi simplesmente mudança de religião, meu irmão. Não foi simplesmente mudança de culto. Não foi simplesmente mudança de vestimenta, mudança de forma de falar. Não foi isso. Ainda que isso viesse depois, Deus amou você, infiel. E a mim, infiel também. A ponto de sermos declarados justos diante de Deus. Isso é justificação.
isso é perdão, isso é amor. Olha a grandiosidade de você entender a salvação. No capítulo 3, queridos, o Senhor fala assim, ó, vocês são infiéis, vocês são desleais, vocês são desonestos, vocês são desobedientes, vocês são injustos, mas eu vou agir com amor ainda diante do meu povo. Capítulo 3, versículo 1. Alguém leia, por favor. Opa. Então nós temos aí um mensageiro que será enviado. E ele vai preparar o caminho. Então o foco não está no mensageiro, certo? O mensageiro é só um mensageiro. Além de ser um mensageiro. Além de o Senhor dizer que assim, eu vou enviar alguém que vai preparar o caminho. E aquele que em vós estão buscando, o anjo da aliança, ele virá ao seu templo, né? Ele vai vir. Então vai ter alguém que vai preparar o caminho. Então essa promessa, lembre-se, essa promessa escutada por aquele povo era digna de confiança, sim ou não? Sim ou não? Por que era digna de confiança? Por que essa promessa podia se confiar? É isso mesmo, é a interpretação básica. Porque foi Deus que falou. Então aqui já muda o quadro, queridos. Aqui quem está falando é Deus. Lembra, veja que Deus vai fazendo perguntas. Vocês dizem isso e que eu tenho os amado, né? Eu tenho amado vocês de assim. Vocês estão dizendo, em que nós enfadamos o Senhor? Mas eu tô dizendo que vocês estão dizendo que eu sou injusto. Eu estou deixando claro isso para vocês. Agora uma coisa é certa, Judá. Uma coisa é certa, povo. Eu vou enviar aquele que vai preparar o caminho. Queridos, você já sabe a continuidade da história, né? E você sabe o cumprimento dessa promessa. Sim ou não? Quem é o cumprimento dessa promessa? Vamos lá. Quem é o mensageiro? Olha lá. Mateus capítulo 11, versículo de 1 a 11 vai contar para nós sobre isso. Mas eu peguei e projetei aqui o versículo 7 ao 11. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Que saíste a ver no deserto? No exército não, gente. Eu li exército ali. Eu estou achando que eu estou precisando usar óculos, mas era de perto. Mas também assim não precisa. Se eu tiver assim, está complicado. Vou ler de novo, tá bom, queridos? Que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta. Um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Alguém lê o versículo 10, bem alto. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem era esse? Vai preparar lugar. Qual que foi uma frase de João Batista quando ele viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. Eu fico imaginando essa cena, irmãos. Ele ali, daqui a pouco ele olha, está vindo Jesus. Fica imaginando. João Batista apontando. Eis o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Ele tira. Eu sou somente o mensageiro. O que deveriam fazer os sacerdotes na época de Malaquias? Isso, né? 400 anos depois, João Batista, né? Essa é a profecia. Nós estamos no capítulo 3. Em Mateus, Jesus está confirmando a profecia cumprida, né? Então, olha só, queridos. O que está acontecendo aqui? Jesus
Está dizendo, ó, aquela profecia 400 anos atrás do profeta que viria está se cumprindo em João Batista. Olha isso, irmãos. Agora, vamos pensar aqui. O judeu que conhecia o Antigo Testamento, conhecia ou não conhecia o livro de Malaquias? Ah, devia conhecer, né? Conhecer bastante. A profecia do capítulo 3. Diante de um contexto de vida que o povo estava. Como é que era o contexto de vida que eles estavam mesmo? Como é que era ali, de Malaquias? Né? Infidelidade, desonestidade, mas houve uma promessa, que vai vir aquele que vai preparar lugar. Jesus disse, esse é João Batista. Quem? Para quem João Batista está preparando lugar? Para esse Jesus que estava falando, queridos. Por isso que conversão, mais uma vez eu digo, você não é matemática. Livro de Malaquias. Entendo o capítulo 3. Contexto. Capítulo 3 vai vir o mensageiro. Jesus diz que o mensageiro é Malaquias. Ah, então agora eu vou seguir Jesus. Não é, queridos. É o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo do Senhor que esclarece para nós. Quando nós enxergamos isso, fala assim, pastor, então o Antigo Testamento que eu achava que é um livro que mostrava o Deus irado, tal, eu estou vendo graça. Quem não consegue ver graça no capítulo 3, irmãos? Você não consegue ver graça no capítulo 3? Qual que é a graça de Deus no capítulo 3? Explica para mim. Vou enviar o mensageiro. Eu vou agir de misericórdia com vocês. O que muitas vezes você e eu faríamos? Tá me chamando de injusto? Tá me chamando de infiel? O que eu disse para vocês fazerem não estão fazendo? Não quero saber de vocês mais. Graças a Deus, Deus não é você nem eu. Graças a Deus, Deus não é você nem eu. O Senhor ainda no ambiente de infidelidade que o povo estava vivendo, o Senhor fala, vou mandar um mensageiro. Jesus fala, o mensageiro é João Batista. Então, ou seja, aquele anjo da aliança que iria vir, olha lá, profetizado ali, olha lá, na ceia, né? Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quem está dizendo isso? O próprio Jesus. Então, aquele que preparou o lugar para a vinda do anjo da aliança foi João Batista, e o anjo da aliança é o Senhor. Mas algo importante aqui, queridos, eu vou pegar uns 5 minutinhos seu aqui do intervalo, tá bom? Por causa do início do nosso culto aqui, rapidamente, só para você pensar. Então, no capítulo 3, versículo 1, diz que vai vir um anjo da aliança, quem vocês desejam, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas no versículo 2, nos dá uma informação de como será. Só que a informação é importante nós entendemos aqui. Ela não está batendo. Como assim, pastor? Vamos lá. Se João Batista é o mensageiro, Jesus é o anjo da aliança, o que acontece no versículo 2? Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como potassa dos lavandeiros, assentar-se-á como derredor e purificador de prata. Gente, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Isso aconteceu quando Jesus veio? Sim ou não? Veio para os que eram seus? Então, o que está dizendo o versículo 2? Muito bem, irmão. Segunda vinda. Olha aqui. Meu Deus do céu. Só mais 5 minutos. Né? Gente, tenha paciência aqui. Olha só. Bom, versículo 2, né? Versículo 2 ali. Tá. Eu quero dar uma explicação para você. Não, semana que vem. Porque a gente vai cortar o pensamento na metade. Ai. Vai ter um dia que a gente vai. Escola dominical, a gente almoça, depois volta para a continuidade da escola dominical, depois do almoço, né? Vai ser bom, vai ser muito bom. Queridos, vocês vão entender o capítulo 2, talvez quando você lê, você fala assim, mas espera aí, ainda Israel não trouxe ofertas puras. Ainda o Senhor não foi o derretedor. Porque ele veio, ele foi aceito? Sim ou não? Não.
Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas, a continuidade do versículo, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Por isso nós estamos adorando aqui, irmãos. Por isso nós estamos adorando aqui. Então esse versículo 1, esse espaço do versículo 1 ao versículo 2, ele é precioso. Nós vamos ver semana que vem. Senão a gente ia parar no pensamento aqui e eu estava aqui até umas 10h45, a gente ia começar o culto 11h15 e ia sair daqui 2 horas. Então semana que vem a gente continua, tá bom, queridos? Leia em casa o livro de Malaquias, pensem nesses pontos aqui, para a gente entender como um todo. Aquele livro termina com uma promessa. Capítulo 3, aí o capítulo 4 vai falar para nós de uma promessa de restauração. O Senhor é bom, irmãos, só que o Senhor é justo. O Senhor é justo. Se o Senhor falou, é a verdade. O mandamento do Senhor não são os nossos mandamentos. Nós oscilamos de acordo com as circunstâncias, com as pessoas, ou as autoridades, nós oscilamos. Às vezes nós prometemos coisas e não cumprimos. Isso está errado diante de Deus. E não é assim que o que o Senhor Jesus falou? Que a nossa palavra deve ser como? Sim, sim, não, não. Por quê? Porque isso demonstra o caráter de Deus. Quando nós fazemos uma aliança, você não pode quebrar a aliança. Você fez a aliança. Porque você fez essa aliança diante de Deus. Além de ser diante do pastor, da igreja, dos irmãos, você fez primeiramente diante de Deus. Não se quebra aliança. Não se quebra aliança. Isso é muito sério, queridos. Isso está ligado com Deus, não é com as nossas vontades. Vai demonstrar a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus. No livro do Antigo Testamento. Ah, então o Deus da graça também está no Antigo Testamento? Claro que está, irmãos. Em vários momentos. É o mesmo Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de podermos adorar ao Senhor, refletir sobre textos, Senhor Deus, da Tua palavra. Textos tão profundos, Senhor. Pai, nos abençoe com não somente o conhecimento e com o entendimento, Senhor Deus, mas com a submissão à Tua palavra. A humilhação diante do que nós conhecemos e o desejo de servir ao Senhor. Pai, o Senhor é fiel. Queremos agir com fidelidade diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a obedecer a Ti mesmo, Senhor. Nós somos falhos, perdoa os nossos pecados, mas nós queremos ser leais. Leais ao Senhor. Obrigado por essa manhã, Pai. Te louvo por tudo e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha, eu vou te dizer uma coisa.